E a Elise, ela não, ela, em nenhum momento ela tem consciência do que ela fez, porque ela fez. Ela justifica ou ela simplesmente fala, ele fez isso, fez. Ela justifica o esquartejamento? Não, claro, Ela não tem tira. uma justificativa muito simplista que, inclusive, eu não engulo. Ela diz: olha, eu esquartejei para me livrar do corpo. Os advogados dela dizem que ela estava desesperada, mas isso é tese para levar para tribunal. É, A gente tem que. Tem uma coisa que eu aprendi nos dois livros, que é o seguinte: existe um crime, existe uma investigação policial onde elas confessam. Todos os criminosos dos meus livros são réus confessos. Suzane, irmãos Cravinhos e Elise. tá. Então, se eles são réus confessos, quando eles confessam no calor da investigação, eles contam uma história com começo, meio e fim, uma história mais cristalina, assim, um enredo mais crível. É. Quando eles vão para o tribunal do júri, aí ele já tem que convencer pessoas leigas, pessoas comuns. Eles já entram com uma história que é contada pelos advogados. Olha, Floreada. é floreada, é romanceada, vamos. Porque o que é um réu confesso no tribunal do júri? A Suzane e a Elise, elas já entram de cara com 20 anos de cadeia. Porque elas Condenado. confessaram condenadas. Elas É. já entram com essa. Então os advogados dizem: olha, o que a gente tem agora é que tentar reduzir essa pena ou impedir, quer dizer, reduzir não. A gente tem que tentar impedir que essa pena aumente pelas agravantes, as qualificadoras, que é motivo torpe, sem chance de defesa para a vítima, meio cruel. Ah, Elas vão. Tanto que a Suzane saiu de 20 e pulou para 40, né? é. 39 e alguns meses. Caramba. Então, para eles tentarem convencer o júri para derrubar esses agravantes, essas qualificadoras, eles começam a contar uma historinha, tipo, que é, no caso da Elise, onde ela seja vítima. É. Aí vai, olha, eu esquartejei porque ele ameaçava tomar minha filha. Ah, ele falou não sei o quê. A Suzane, no caso, a gente comia a jujuba, ela fica no dente, né? É. Ele corta pra mim, aí você pode meter o dedão no dente. Vai, corta pra mim. Pode. Precisa não. Tá. A Suzane, ela já conta. A Suzane ia ficar muito mais evidente porque a Suzane fez tudo sozinha. Então é Então, uma história só dela. mas a historinha que ela contou, o esquartejamento foi pra livrar do corpo. Não Livrar foi do uma coisa de corpo. ódio, de. Não, não. Para livrar do corpo. Tá. Para livrar do corpo. O que assim, eu acho. Tipo, livrar do corpo, tu vai se quartejar? Tipo, Colocava no. sei Sei lá, eu lá, né? acho que é um negócio muito brutal pra uma demanda muito pequena pra mim. Tu já matou Ela levou as malas pra onde? pra. Levou lá perto da casa do Mandíbula. Lá pro É município mesmo? É, em Cotia. Sério? É, sério. E ela levou pra lá. enterrou ou Não, simplesmente ela jogou? jogou. Ela abre as malas. Primeiro ela queria levar pra Curitiba, lá pra Chopinzinho. Então ela pega uma TR4, segue lá pela. É Bandeirante que vai pra. Não. Vixe, agora me pegou. Acho que é Não, Raposo pra, Tavares, pra pra Curitiba? Curitiba. Ah, não vou Ah, lembrar. eu esqueci. Regis? Não lembro. É, Ah, eu não vou esqueci. lembrar. Você pegou essa estrada. Tá. Só que aí é muito longe, gente. 5 horas. Domingo de manhã. Então, na metade do caminho ela volta. Nisso que ela volta, não sei se você lembra, tinha uma época aqui em São Paulo que eles estavam exigindo uma inspeção Veicular? veicular, que Lembro. ela era condicionada ao licenciamento do carro. Então, É. se você não fizesse, você não licenciava. E ela não foi levar, então o carro dela estava com o licenciamento vencido. Aí ela passou com o corpo do Marcos no carro por um radar inteligente, aí ele captou que o carro dela estava irregular. Aí já levou a informação para o próximo posto da Polícia policial. rodoviária. Quando ela passou lá, já estavam os policiais, encosta. Eita. Aí documento do carro, olha, esse documento tá irregular, a gente vai ter que ficar com o carro. Ela chora, faz um drama e Caramba. liberam ela com o E corpo. consegue liberar, é? Consegue a polícia até me mandou uma nota dizendo por que liberou. Por quê? Porque apesar do Código Brasileiro de Trânsito dizer que o carro tem que ser apreendido quando ele está irregular, tem uma resolução aqui no trânsito de São Paulo que pode dar uma tolerância de 15 dias. Ah, E ela tá. tava dentro desse prazo. Entendi. Aí liberou.
Aí ela resolveu ir, ela passava muitos finais de semana em Cotia, num aras de um amigo do Marcos, e ela lembrou que tinha uma mata, que é um... Ao redor ali tinha uma estrada de matas fechada. Então ela leva pra lá. De madrugada ainda. Aí ela abre e vai jogando o pedaço do corpo pela estrada, pega a mala, leva de volta, joga no lixo. E no outro dia de manhã as pessoas começam a encontrar as partes. A última parte a ser encontrada é a cabeça. Um braço ninguém achou, Mas porque um cachorro era no meio do comeu. mato e o pessoal achou? Por quê? Não, ela parava na estrada e jogava, tipo... Ela não entrava na mata pra Ah, jogar. Ela tá. só, tipo, jogava assim na beirada da Então não estrada. queria esconder o corpo. Se quisesse mesmo, ele ia fazer É. uma coisa mais elaborada, né? Então, por isso que não vai É dizer que isso foi estranho, né? planejado, isso, É. cara. A pessoa que planeja, vê aí, ninguém nunca acharam o corpo da mulher do Bruno, do É, goleiro Bruno, né? exatamente. Nunca. Coisa que não é planejada. Ainda mais a Elise sendo inteligente. Ela mesma diz no documentário, ela diz, olha, gente, se eu tivesse planejado, eu acredito inclusive nisso. Ela diz, olha, se eu tivesse planejado a morte do Marcos, eu não seria pega nunca. A gente fazia muitas De viagens caça, né? de caça, a gente se metia na floresta do Alto do Xingu. Eu já fui no Alto do Xingu. Tu pega um avião, é 6 horas, Então, eles te largam num lugar no ermo. Ela diz, eu daria um tiro nele no meio do mato. Eu duvido que alguém achasse o corpo é. dele. O corpo dele ia ficar lá pra sempre. E eu acredito, eu conheço o Alto do Xingu, já fui lá fazer reportagem lá em aldeias indígenas. No calor do momento mesmo. Sendo no calor. A advogada dela fala uma coisa que eu concordo plenamente também. A Elise, ela começou, ela se deu muito mal na vida porque ela teve uma série de escolhas ruins. Ela escolheu, ela podia ter se separado, ela já tinha procurado uma advogada. Ela até brinca, a advogada dela atual, a Juliana, fala: olha, se ela tivesse me procurado, em vez de ter procurado a outra na separação e não me procurado depois do crime, eu já diria para ela: não precisa contratar detetive nem nada, vamos fazer a tua separação. Tipo, tu não vai sair com uma mão na frente e outra É. atrás. Ela tinha já bens construídos, ela tinha muitas capacidades profissionais para recomeçar a vida. E outra, ela diz que o Marcos ameaçava tomar a filha dela. Não Eu é vou tomar a assim, tua né? filha. Mas o livro banca a tese de que o Marcos nem faria questão dessa menina. Primeiro que, no próprio e-mail que a Elise escreveu ao Marcos, esse e-mail está reproduzido na íntegra no livro, ela já diz que... Ela já reclama do afastamento do Marcos como pai. Ah, Diz tá. assim, nossa, eles moravam numa casa tão grande, tinha uma brinquedoteca dentro da casa, tinha uma cozinha só para criança, a criança tinha uma estrutura só dela, Caramba. e a casa era tão grande que o Marcos acordava, tomava café, ia trabalhar, voltava, almoçava em casa, ia trabalhar, voltava, dormia e não via criança. Caramba. E ela diz isso, você nem olha É, mais a criança. provavelmente ele nem ia querer ver a criança ou Nem ia. ele já tinha uma outra, ainda tem um outro detalhe, Vilela. Tava Ele outra mulher já. já tinha uma outra mulher, uma ex-mulher, que estava com uma criança de 10 anos, ele não via. Ah, é. A mulher, na hora da separação, a primeira mulher, estava consultando uma advogada para acertar essa coisa de guarda. Ele falou: não, nem precisa, eu abro mão da criança. Nunca visitou Caramba. a criança. Dava de pensão para a criança R$ 8.000 por mês para a filha, para a primeira filha, e gastava com uma única prostituta numa única noite R$ 30.000. Caramba. Então, tipo, por aí tu já vê o desprezo que ele tem É. com criança. Só que ela fala, eu acho isso inclusive cruel, ela usar a criança como um motivo para ter feito o que fez, porque é como se tu tivesse dividindo um pouco a responsabilidade com uma criança, coitada, que não tem Que nada a daqui a ver um com... tempo vai ler isso e vai falar, Sim, meu. ela já sabe. Ah, já sabe. Já sabe, quando ela tinha 8 anos, ela foi criada pelos filhos dos pais do Marcos, né? Criada pelos avós, que tem a guarda provisória. Quando a criança tinha 8 anos, ela foi na escola e um coleguinha perguntou: quem é teu pai? Aí ela falou: meu pai é o seu Mitsu e a dona Misako, que ela chama eles de pais, né? Os Sim. avós. Ele falou: não, você tá enganada. A sua mãe, ela matou o seu pai e esquartejou. Nossa. Aí a criança chegou em casa toda cheia de perguntas e os avós, colocaram ela para fazer tratamento com psicólogos. Meu Deus, cara. Vamos pra Suzane agora? Vamos. Então, aqui, ó. Agora